eu entendo que o que Deus fez conosco, sabe quando o Gideão veio com aquele monte de gente, Deus falou, para, que não é todo mundo que está pronto, não é todo mundo que consegue. E aí ficou só aquela turma que o próprio Deus selecionou. Eu entendo que Deus fez isso com a gente. E hoje a gente está pronto. O que Deus fez conosco aqui, a forma que Deus forjou essa igreja como família. Aquilo que aconteceu comigo não é porque eu sou a pastora da igreja. O que aconteceu na época que o Hélito estava com Covid internado, que o Hércules estava com Covid internado, uma igreja inteira, relógio de oração, clamando, orando o tempo todo, e jejum e tudo. O que acontece com cada um aqui, que a igreja inteira sente a dor, e a igreja vai faltar, e a igreja se ajoelha, a igreja clama, a família que a gente se tornou, a forma como a gente se importa um com os outros, isso mostra que a gente está pronto para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos prontos como família para acolher e para receber tantas pessoas que vão chegar aqui feridas, magoadas e precisando desse bálsamo de amor que só a família vitoriosa tem. Que só quem é daqui de dentro sabe e entende. Nós estamos prontos para conquistar. O que a família vitoriosa representa para mim é algo que palavras não dá para expressar. Porque quando ela chegou na minha vida, na verdade eu acompanho a família vitoriosa desde o início, há 8 anos, mas uma coisa é você estar acompanhando de longe, né, vindo em alguns eventos que meu irmão fazia e participava de alguns. Outra coisa é quando você se torna pertencente a esse ministério, né? E foi em um momento que eu estava muito ferido, sofrendo algumas situações ministeriais, e eu me lembro que em uma ligação por telefone com meu irmão, ele disse assim, mano, hoje o que mais tem é pastor feridos. Hoje o que mais tem é pastor que não tem a alegria de pastorear. Não permita que isso aconteça com você, né? E aí foi onde a gente entendeu que era hora de vir estar na família vitoriosa. E a família vitoriosa foi esse recomeço para minha casa, para minha família, para o meu ministério, né? Estamos há praticamente 3 anos, quase 3 anos, e vivendo um tempo extraordinário de Deus como família vitoriosa. Então ela representa, se eu fosse decifrar em uma palavra, recomeço. Recomeço. Família, a primeira coisa. Família, literalmente. Literalmente família. Porque foi aqui que a gente se conectou, se agrupou, onde a gente achou pessoas para nos abraçar. Porque a gente não tem família aqui.
Não tem família. E vocês já conversaram com meu esposo, não sei se ele já comentou, a gente era do mundão. Então, quando a gente veio morar aqui em Atibaia, a gente trouxe um pouco do pessoal de lá e era do mundão mesmo, era bagunça pura, cerveja lá. E quando a gente começou a vir para a igreja e o Senhor entrou e começou a mudar a história, a gente meio sem que entender, mas todo mundo se afastou. E a gente ficou sozinhos. Literalmente sozinhos. Literalmente sozinho. Então, aqui é onde a gente se achou. Aqui a gente tem todo mundo aqui. É mais que irmão, como a gente fala, é mais que irmão. Então, para mim, literalmente, a família Vitoriosa é família. Onde tá tudo aqui para mim, tudo aqui. Onde eu tenho a minha pastora como uma mãe, né, que me faz muita falta. Então, é família aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Persianas vão ser fabricadas este ano ainda, vão chegar para mim, vai ficar guardada. E as cortinas. E eu lembro de um fato muito interessante, porque uma das coisas que nós aprendemos, eu e minha esposa aprendemos, é que o altar ele tem poder para transformar a nossa vida. E dentro disso a gente entendeu que se eu quero viver uma vida financeira vitoriosa, eu preciso lançar sementes para viver milagres extraordinários. Eu lembro que no ano, se eu não me engano, de 2012, eu dei uma oferta na igreja, eu parcelei ela, se eu não me engano, em 10 vezes, em cheque. Eu não tinha aquele valor. E a possibilidade de ganhar aquele valor era algo literalmente na fé. E quando eu entreguei essa oferta no altar, ok, levaram aquilo para dentro. Passou, acho que menos de uma semana, o pastor Wellington me chama no gabinete dele para me devolver esses cheques, essa oferta que eu tinha dado, essa oferta parcelada. E quando ele me procurou para me devolver essa oferta, eu falei, rapaz, você tá ficando doido? Isso quer tirar a possibilidade de Deus mudar a minha história? Hipótese nenhuma. Não sei o que Deus vai fazer na minha vida e como eu vou cumprir com isso. Mas Deus vai me ajudar, eu vou honrar com esse compromisso e Deus vai mudar a minha história. E aquele ano foi um ano de divisor de águas. Foi o ano que Deus me deu a visão do meu negócio. Foi o ano que Deus me tirou de um cenário de escassez e começou a me honrar com a vida financeira mais abençoada. Foi um ano extraordinário na minha vida. E a partir daí, Deus começou a escrever uma nova história na minha vida financeira e na vida da minha família. Então isso me marcou muito. E aí tem vários outros casos, né? Até citando rapidinho aqui, eu lembro que agora recentemente, quando o pastor Wellington estava com Covid, e ali, literalmente, a morte rondando a vida dele. Eu lembro que ele me ligou, ele já citou isso algumas vezes no altar, eu lembro que ele me ligou numa chamada de vídeo e ele não me falou nada. Eu só vi a expressão no rosto dele, a angústia no rosto dele e aquele espírito de morte rondando. Eu lembro que eu estava em casa, com visitas em casa, eu subi calado, fui pro meu quarto, fechei a porta, e ali eu dobrei o joelho e falei com Deus de uma forma que eu nunca falei. Eu só sei que Deus entrou nesse negócio, entendeu? Ele tá vivinho da Silva dando trabalho para nós, entendeu? Tá gordinho, inclusive, né? Tá bem, como diz lá na minha terra, tá bem corado, o bichinho tá com a bochecha gordinha. Então, foi uma experiência extraordinária de ver que a gente faz parte de um ministério, a gente exerce a fé, não só como alguém que semeia, mas alguém que intercede também, vendo Deus ouvindo nossas orações e revertendo quadros irreversíveis ao olho da ciência, mas diante de Deus, quadros que seriam irreversíveis, Deus vem e faz um grande milagre. Então, são vários testemunhos. E se for contar aqui, a gente fica aqui muito tempo falando. Mas eu tenho muitos testemunhos. Aqui a gente tem a campanha, né, dos 6 dias de clamor para um ano de vitória, e a gente participa de todos. Então, eu tenho testemunho da minha 3ª cirurgia, que foi um sucesso. Nesse período eu já estava sem poder fazer nada, acamada mesmo, sem poder subir escada, sem poder estar realizando o meu trabalho. Eu não podia trabalhar, eu estava afastada do trabalho. Aqui dentro da campanha eu consegui
falar com Deus, pedir para que Ele me fortalecesse, para eu voltar a trabalhar, para ajudar o meu esposo dentro do nosso lar, que estava faltando essa ajuda, né? Essa comunhão da minha parte. E dentro da campanha eu tive essa resposta da terceira cirurgia. Foi uma cirurgia muito menos invasiva, que me trouxe para o mercado de trabalho, porque a partir daí eu pude ter saúde para trabalhar. Lembro muito bem do dia que teve a oração do pastor Fábio aqui comigo, do dia que ele falou: filha, você está precisando, Deus está te dando a resposta, pode ir que vai acontecer, você vai realizar o que você precisa realizar, que não é financeiro exatamente, mas é que era da minha participação na minha família e de responsabilidade para ajudar meu esposo, porque meus filhos estavam entrando na faculdade. Eu lembro que o Vinícius acabou de passar e a gente, meu Deus, e agora? E foi um período que o Silvio ficou sem trabalhar, sabe aquele momento da vida que dá aquela descida, que você fala: Deus, é contigo, porque comigo eu não sei mais o que fazer, não tenho como ir, não tenho saúde. Meu marido passou por esse momento, é um ótimo profissional, mas houve mudanças na empresa, ele teve que mudar de trabalho. E eu falei: Deus, me traz alguma coisa que eu possa realizar, eu creio que eu posso voltar. E teve essa resposta do pastor em oração, e dali eu tomei aquilo como propósito mesmo. Foi quando eu fiz a terceira cirurgia, foi quando eu pedi demissão do meu trabalho, que eu estava afastada, e foi quando Deus me deu uma nova porta, que graças a Deus está sendo a bênção na nossa família, né? Hoje a gente tem o trabalho principal do meu esposo, mas tem o meu trabalho, que é o segundo, que ele me ajuda, e então estamos realizando muitas coisas através dessa nova atitude, através da fé, porque foi fé, naquele momento foi pura fé e deu tudo certo. Tive também a realização da venda da minha casa, a construção da minha casa, outros pedidos com a família. Então, assim, aqui dentro da igreja, eu falo que é 100% tudo que a gente vai fazer em família, a gente põe no altar. Tudo, tudo, tudo. Então, eu aprendi dentro da família Vitoriosa exatamente isso. É entregar minha vida a Deus, orar, pedir, e Ele realiza. E depois eu venho e dou glórias por isso. Tem sido assim todos os dias, todas as coisas que a gente faz. Graças a Ele, tudo está indo maravilhosamente bem e eu só tenho a agradecer. Eu não passei assim tão mal com o Covid, né? Mas o Covid, ele trouxe, o pós para mim foi muito difícil. Foi muito difícil. E o Senhor me curou do que eu passei, com trauma, com pânico, medo, depressão, e o Senhor me curou. O Senhor me curou, que foi a última coisa por agora que Ele fez, que impactou minha vida, que eu achei que eu não ia sair daquela situação, porque só quem passa por isso sabe quanto é difícil. Como é difícil você querer sair de casa, pegar um carro para dirigir e não conseguir. É muito ruim. De que você ter medo de sair, né? Ter medo de ficar no meio de pessoas. Eu não queria estar no meio de pessoas, mas eu queria tanto, eu tinha tanta certeza no que o Senhor ia fazer, que eu não deixei de vir um culto, mesmo com medo de estar aqui, mesmo com medo de estar no meio de gente. Eu vim em todos os cultos. Em todos os cultos eu vim, eu não deixei de vir, porque eu sabia que não, é aqui. Eu tive ajuda de muitas pessoas. Igual o pastor Wellington, ele pregou na quinta-feira que tem situações que o Senhor levanta um exército para estar ali fazendo um escudo, porque você está sem força, porque às vezes você não consegue nem orar. E ele levantou esse exército, muita gente me ajudou. E eu superei. Eu superei aquilo. Difícil ainda. Ainda eu fico me perguntando, será que já passou? Que às vezes dá um medo, alguma coisa acontece. Mas Deus, Ele é todo lindo, maravilhoso, toda a honra e toda a glória para Ele, e eu passei por isso. A gente participou de muitos testemunhos aqui, né? Muitas coisas. Então, essas pecinhas que você falou e a gente orava e profetizava ali, era tudo muito pequeno ainda, entendeu? E aí, hoje, não tem como você não se emocionar, né? E ver aquilo que Deus está fazendo, entendeu? Essas pessoas que
aprenderam a contribuir, aprenderam a ofertar, aprenderam a dizimar, entendeu? E que hoje, debaixo dessa palavra, debaixo daquilo que o Senhor diz, prosperaram, cresceram, são colunas aqui na igreja. Esse testemunho da sacada que o som passa, então, são testemunhos muito fortes, e eu sei que testemunhos estão sendo gerados todos os dias, é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente se entrega tanto, né? Eu lembro do primeiro projetando que nós fizemos, em 2011, pastor Roberto trazendo um cheque lá, alguns cheques, né? E eu sabia a realidade financeira de um homem que tinha dificuldade de colocar o pão na mesa em casa, tinha dificuldade de colocar o combustível. E eu chamar o pastor Roberto, falar: Garcia, Deus recebeu a sua oferta aqui, mas leva esse cheque aqui. Hoje, e ele virar para mim chorando e falar: pastor, não recusa a minha oferta não, porque esse é o único jeito que eu tenho de mudar de vida, entendeu? Então, e ver ele na mesma sintonia com a Nália ali. Hoje, quando eu entrego o altar para o Garcia ministrar tantas vezes sobre oferta e dízimo, é por algo que ele acredita, por algo que ele crê, por um companheiro que está com a gente há 11, 12 anos aí, caminhando junto, caminhando lado a lado. Então, todas essas histórias têm muito peso. Ver o pastor Adriano projetando a casa lá com a Gi, e às vezes eu pego os envelopes uma vez por mês para orar aqui em cima, e ver os envelopes deles tudo riscado ali pela casa própria, pela casa própria, pela casa própria. Aí depois vem o terreno, vem a casa, e agora a gente vai lá, desfruta da casa, e eles colocavam assim: a casa com um galpão para a empresa, entendeu? Hoje a gente vê isso sendo realidade, e ter participado de tudo isso, e ter visto todas as sementes no altar, eu fico muito feliz de ver Deus autenticando, Deus cuidando mesmo, e esse altar sendo aquilo que a gente prega. Minha primeira experiência foi quando era Bom Retiro ainda, né? Eu fiz um pouquinho de parte do Bom Retiro anterior ao pastor Wellington, e acabei me desviando dos caminhos do Senhor e voltei no Bom Retiro com o pastor Wellington praticamente, eu acho que no primeiro ano dele assumindo o Bom Retiro ali. Rapaz, a minha experiência, mano, foi muito tocante, porque eu tinha voltado, eu tava voltando tava voltando assim de uma época que eu tava muito arrebentado, por questões ministeriais, por questões que eu tava muito no mundo, tava fazendo muitas coisas erradas, e foi muito tocante, porque eu vim num culto, o pastor Wellington pregou justamente sobre o filho pródigo. Ele pregou justamente sobre o filho pródigo, quando o filho pródigo ele volta para a casa do pai. E é engraçado porque o pastor Jorge, ele também sempre, quando eu conheci o pastor Jorge e o pessoal na época, a gente ficavam sempre na minha bota, para mim vir para a igreja, para mim vir voltar para os caminhos do Senhor. Tanto ele quanto o Andrezinho, na época o Leandro também. Aí, nesse culto, eu levantei a mão. Engraçado que todos os cultos eu levantava a mão. Antes de voltar mesmo. Todos os cultos, você quer reconciliar com Jesus e tal. Sempre quando tinha um apelo, eu tava lá. Aí eu ia na frente e tal, entendeu? Mas nesse culto específico, quando eu voltei mesmo, eu levantei a minha mão, fui lá na frente, o pessoal bateu palma, assim, sabe, glorificou mesmo, porque a família Vitoriosa / Bom Retiro, né? Bom Retiro na época, sempre amou muito a minha vida, né? Sempre quis muito por perto, assim, sempre que me quis muito por perto, com os pastores, pastor Jorge, pastor Israel, pastor Wellington, pastora Giz,
sempre estavam muito por perto. Então, o pastor Fábio, ele chega como sendo também um braço direito ali, junto com alguns companheiros que veio. Ele, logo na sequência, assumiu como vice, um homem muito leal, muito confiável, muito comprometido com a oração, muito comprometido com aquilo que a gente dirigia, que a gente direcionava. Então, o pastor Fábio foi resposta de oração, um presente de Deus, né? Um vice assim sensacional, um homem que fez muita diferença nessa trajetória. O pastor Roberto e a pastora Nália foram os primeiros que vieram de Bragança, assim como o pastor Fábio vem de Bragança também, e eles foram extremamente importantes. Resposta dessa oração que eu disse que fazia acerca de pessoas prontas para o ministério, e o pastor Roberto muito posicionado, a Anália muito posicionada, uma mulher muito guerreira, muito forte. Então, tudo que você precisava. É um casal que nunca deu desculpa para nada. É um casal que nunca disse, isso aqui eu não consigo, entendeu? Isso aqui não dá. Então, é para levar cadeira, leva cadeira, é para lavar banheiro, lava banheiro, é para dar faxina na igreja, dá faxina na igreja, tudo, entendeu? E gente muito comprometida. Então, se falar assim, Wellington, conta nos dedos aí as vezes que o pastor Roberto e a pastora Nália faltaram na história da igreja, nos cultos de domingo e nos cultos de quinta-feira. Eu vou ter dificuldade e um nível de comprometimento, de lealdade. É um casal que fez muita diferença e que a gente confia de olho fechado, sem dúvida. Pastor Adriano e pastora Gi, nenhum deles, na verdade, eram pastores quando vieram. Todos eles foi eu que consagrei ao pastorado, pessoas que marcaram muito a nossa vida, a nossa história. O pastor Adriano, muito ponta firme, a pastora Gi, muito ponta firme, gente muito forte, gente muito guerreiro, gente assim, num nível de entrega absurdo, entendeu? Vindo de Bragança várias vezes na semana. Então, teve períodos que o pastor Adriano cuidou de células aqui. Ele vinha no culto no domingo, vinha na quinta-feira, cuidava das células, fez célula na casa do Sérgio da Delza, e lá foi um trabalho fantástico, que a Nice se converte através dessa célula, entendeu? Depois, o pastor Adriano e a pastora Gi lideram a célula na casa do Toninho e da Celina, no momento de conversão do casal. Então, assim, esse casal representa muito, muito na história, um casal que me apoiou muitas vezes, e se em qualquer situação tem a minha confiança também, de olho fechado. É um casal que sempre foi ali coluna em todos os aspectos, em todas as situações. Eles não falavam assim, vamos ver se o pastor Hélio está certo nisso, está não. Primeiro eles se posicionavam do nosso lado, em qualquer situação, em qualquer adversidade, nas grandes batalhas, sempre lado a lado, assim, um casal, uma família que não tem o que dizer. Ver a Larissa e o Renan, por exemplo, hoje crescendo, é um negócio assim sensacional, porque a Larissa, desde muito pequena, aquela bonequinha, né, mas muito comprometida com Deus, e não tinha nem tamanho de gente ainda assim, mas já queria ser professora da escola bíblica, já queria dar aula para as crianças, já queria estar envolvida em tudo isso, e assim, foi uma referência, né, ali. O Renan sempre muito inteligente, aquela criança que a esposa gosta de falar que o Renan às vezes, eu não gosto de Davi porque Davi traiu a esposa, porque Davi mandou matar Urias, porque Davi... Então assim, desde muito pequeno, com muito entendimento da palavra. E falar deles é falar da nova geração de pastores mesmo, de líderes da família Vitoriosa. Alice, desde muito pequena, né? Alice, se alguém derramava água na igreja, eu lembro da Alice ali posicionada como obreira ao lado do Roberto, ao lado da Nália, e ela já corria e já pegava o rodo. Não é que dava para a mãe o que a mãe pedia, não. Ela tinha iniciativa de ir, de pegar, de ser protagonista, de querer limpar,
de querer ajudar, estava limpando as cadeiras, ela queria se envolver, o Robertinho ali bem novinho ainda, mas um menino muito agradável, um menino muito saudável, muito doce. Olhar para essas crianças, né? Olhar para a Robertinha, olhar para essa turma que está crescendo, né? Tantas crianças aí vivendo algo poderoso em Deus, é algo que emociona. Uma mensagem que eu deixo aqui para o futuro da nossa igreja, Família Vitoriosa, é o desejo de que todas as crianças na qual eu estou ali pastoreando, né, ensinando, cresçam, permaneçam na palavra e na presença do Senhor. Eu vivi minha vida inteira aqui quase, cheguei aqui com 4 anos. Eu acho que foi muito, não diria a palavra comum, mas uma coisa meio que natural, porque eram as mesmas pessoas, vi filhos de muitas pessoas nascerem, que acompanham o crescimento de muita gente. Então é como se estivesse na minha casa mesmo, tá aqui porque já conheço todo mundo, então tenho muito da intimidade. Acho que isso que mais tá aqui dentro, é a intimidade com todo mundo e tá em comunhão, né? É uma coisa muito boa, porque com a comunhão gera muitas amizades. Com isso a gente consegue levar Deus para outras pessoas. É muito bom sempre saber se tem gente orando por mim, a gente sabendo se eu vou precisar de alguma coisa, gente que se importa. Isso que quer dizer uma família, né? Bom, crescer dentro do ministério para mim é um prazer, né? Porque muita gente perdida que eu tenho contato hoje em dia, que cresceram e não tá mais. E não tenho essa vontade de desviar, então sempre meu propósito é sempre estar aqui na igreja. Cresci aqui, comecei a andar aqui, gatinhei aqui. E eu amo esse contexto em que eu vivo hoje. Tenho o prazer de estar aqui durante o dia, à tarde. E se precisar ficar à noite também, eu fico. Porque para mim não há coisa melhor do que estar na igreja, do que estar nesse contexto. Porque para mim é literalmente uma honra. E quando minha família passou pelo Covid, o que me deixava mais angustiada não era a doença que a gente estava em si. Era o momento de não poder ir para a igreja, de ter que assistir o culto online e de não poder estar ali em comunhão. Porque, querendo ou não, eu não tenho minha família aqui. Então a igreja, para mim, é a minha família. Então as pessoas que estão aqui, é a minha família. Então, o que me deixou mais triste no momento do Covid que a gente passou foi de não estar com a minha família, de não poder estar nesse momento da comunhão. Pastor Fernando é um homem equilibrado, né? É um homem de Deus, com uma história ministerial fantástica, um homem muito leal a Deus, muito fiel ao Senhor, um homem que tem filhos praticamente da minha idade. Ter o pastor Fernando aqui é ter um conselheiro, é ter um amigo, é ter experiência, é ter um homem de Deus muito capaz de cuidar de pessoas, muito interessado em fazer aquilo que Deus quer, né? Então, o pastor Fernando é muito detalhista, é muito cuidadoso com algumas coisas. Com muita frequência o pastor Fernando me chama em relação a algumas coisas, em relação a algumas pessoas, sempre muito cuidadoso, tem uma capacidade para guardar o nome das pessoas, guardar a história das pessoas, se preocupa com as pessoas da igreja, assim, muito forte, tem um casamento ali bem estruturado junto com a pastora Conceição, né, os dois muito alinhados sempre, e ter o pastor Fernando é ter um homem que é coluna na nossa igreja, que é referência, que todo mundo olha e fala assim, olha, ali vai um homem de Deus, ali vai uma referência de alguém que transita naquilo que Deus tem. O pastor Fernando é essa presença de equilíbrio, de coluna e de amigo mesmo. O pastor Jorge é um companheiro.
Um cara que teve dentro, no olho do furacão. Teve junto. E eu sempre fui muito resguardado em relação a algumas coisas. E ninguém tinha autorização de falar que a gente estava no olho do furacão. A gente está aqui para abençoar. Quem entra na igreja, nós vamos abençoar. E as contas a gente paga amanhã e os desafios a gente lida com eles amanhã. E o Jorge era esse camarada de dentro o tempo todo. Um camarada que durante muitos anos não recebeu um centavo da igreja, mas abriu mão de uma carreira para vir para cá. Entendeu? E teve muito dentro de tudo, entendeu? Dentro. Passar o microfone para o Jorge pregar é ver aquele jovem muito dedicado a Deus, com um ministério muito grande e que eu confio muito no ministério do Jorge. Talvez muito mais do que ele. O Jorge, para mim, tem um ministério gigante, né? E aí tem muita gente que nunca vai saber daquilo que acontecia dentro, no olho do furacão. Porque eu muitas vezes eu não conto e o Jorge eu sei que nunca vai contar, entendeu? Então, situação de ter 60 mil reais para pagar no dia seguinte, entendeu? Ter mais isso, ter ordem de despejo na minha mesa e a gente não ter um centavo, entendeu? E lá em casa a despensa não ter nada. A gente decidia grandes coisas num período muito curto de tempo e ele nunca disse assim, não dá para fazer, entendeu? Em Atibaia não dá para fazer um banner aqui, que a gente usava muito banner, a gente vai fazer em São Paulo, em gráfica 24 horas, a gente vai fazer isso, mas sempre fazia. Então, o Jorge era um camarada muito alinhado com a minha impulsividade, a minha visão de querer fazer as coisas, e ele vinha junto, sempre acreditando. Pastor, é isso que é para fazer? Então vamos para cima. Entendeu? Então, falar do Jorge é falar desse camarada que muito ponta firme, talvez a pessoa que mais já levou tranco meu na vida, entendeu? Porque era o camarada com a maior capacidade, entendeu? De lidar com aquela realidade que nós tínhamos, e a pessoa que eu confiava para resolver muita coisa, né? Então, tinha outras pessoas, tinha outros seminaristas, mas ninguém com potencial e com a capacidade que o Jorge tinha de entrar em cena e representar bem a igreja em qualquer que fosse a situação. Família Vitoriosa, ela tem um propósito. Família Vitoriosa, o propósito é aquilo que o próprio Deus já deixou. Ele nos enviou para curar. Ele nos enviou para libertar e para trazer uma mensagem de esperança. Então, que a Família Vitoriosa Brasil tenha essa missão sempre. Restaurar famílias que estão sendo destruídas pelo inimigo. Libertar filhos, libertar pessoas que estão aprisionadas pelos vícios, pelo pecado. E sarar corações, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão com a doença na alma, pessoas que estão vivendo quase que um ponto final na sua vida, na sua história. Eu acredito que Deus vai usar a Família Vitoriosa para abraçar muita gente, tanto São Paulo, Goiânia, Tocantins, no Brasil. Deus está levantando uma geração de pessoas que está abraçando, que está restaurando, que está curando, porque nós somos chamados não para ferir, nós somos chamados para curar. E está levando essa palavra, que nós carregamos uma mensagem de cura, nós carregamos uma mensagem de transformação, e eu sei que Deus está levantando, e tem levantado, na verdade já, uma geração para trazer essa cura e para abençoar o nosso Brasil, para abençoar o nosso país. A minha mensagem é essa, que continuamos firme no propósito daquilo que Deus nos chamou como família vitoriosa, levando sempre a mensagem de esperança e a mensagem de transformação.
Breathe